Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um programa, um novo dia da comunidade Sol da Justiça. Eu creio que Deus hoje tem uma bênção para você. Nós vamos ficar agora com a palavra com o missionário André de Ribeirão Preto. Deus tem algo para falar com você nesse dia. Seja abençoado em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, uma ovelha, que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com os teus filhos, do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo o viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E, se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Diga aleluia. Eu coloquei o tema dessa mensagem da seguinte maneira: cuidado para não sujar o nome do Senhor, ou então o zelo pelo nome do Senhor. É sobre isso que eu quero falar esta manhã. Quando nós nos convertemos ao Senhor, então nós começamos a carregar sobre a nossa vida o nome de Jesus Cristo. Há uma associação, uma identificação entre nós e o nome do Senhor Jesus. E isso, apesar de ser bom, porque a gente usa o nome de Jesus, né? A gente tem autoridade pelo nome de Jesus, a gente alcança bênçãos pelo nome de Jesus, mas também traz uma responsabilidade sobre a nossa vida. Quando o homem se converte, ele é chamado de crente, que crê em Deus. Alguns são chamados como Zaqueu de filho de Abraão, né? Ou então filho de Deus, ou cristão, que se parece com Cristo. É feita a associação. E as pessoas então, depois da nossa conversão, entendem e nos ligam a Jesus Cristo. Tanto que quando um evangélico mata alguém, fala: olha, um evangélico matou alguém. Agora quando um espírito, alguém mata alguém, o fulano matou alguém. Então a associação é clara. E Davi, ele mais do que ninguém, era um homem extremamente associado ao nome de Deus, porque ele era um pastor de ovelhas. Deus manifestou na vida dele, ele matou leão, matou urso. Deus então o ajuda para que ele mate um gigante, e ele então se torna rei. Um simples homem de uma família simples se torna rei. E por certo, Davi então ele testemunhava a respeito do que Deus fez por ele.
Se você ler o livro de Salmos, 70 salmos aproximadamente foram escritos por ele. Ele fala muito: Deus é a minha rocha, meu rochedo, é minha fortaleza, é meu socorro. Ele expressa essa relação que ele tem com Deus de uma maneira muito clara. Então havia uma associação. Quando o povo de Israel olhava para o rei, eles viam a figura de Deus no rei. Eles viam um homem dirigido por Deus. Isso que eles viam em Davi. E Davi realmente tinha uma reputação intocável. Era um grande homem de Deus. Mas agora, o texto que acabamos de ler, Davi joga fora toda a sua reputação. Davi, então, surge o teu nome com um pecado por causa de uma mulher. E olha que Davi tinha várias outras mulheres. O rei poderia ter muitas mulheres, mas agora ele surge o nome. Talvez você conheça essa história. Davi, ele um dia, quando os reis iam para a guerra, ele resolveu não ir, ficou dormindo até tarde, acordou à tarde, e quando ele sai lá fora, está Betseba tomando banho. Betseba deveria ser uma mulher linda, e a Bíblia diz que então ele leva essa mulher para o palácio, e essa mulher é casada, ele deita com essa mulher, ele adultera com essa mulher. E a Bíblia diz que então, passou uns dias, o fruto do pecado nasceu. Essa mulher então está grávida agora, mas Davi não quer que as pessoas saibam do pecado dele, talvez pelo próprio nome dele, ou então porque o nome dele era associado com o nome de Deus, e ele tenta agora esconder o pecado dele. E a Bíblia diz que então ele chama o marido da mulher que está na guerra, Urias, e diz: deita com a tua mulher. Mas talvez tocado pelo próprio Espírito Santo, Urias não deita com Betseba. E Urias fica na porta do palácio a noite toda e diz: não, eu não vou deitar com a minha mulher enquanto os outros homens estão na guerra. Não, eu não vou fazer isso, rei. Então Davi busca outra solução. E Davi então chama o capitão do seu exército, ou melhor, chama Urias, escreve uma carta ao capitão do seu exército, e na carta está escrito: coloque Urias na frente da batalha para que ele morra. E Davi, o homem de Deus, o homem que tem uma ligação com Deus, um homem que obteve muitas vitórias através do poder de Deus, um homem que é amigo de Deus, um homem segundo o coração de Deus, pega a sentença de morte e coloca dentro de um envelope e dá na mão do próprio Urias e diz: leve ao capitão do exército. E quando o capitão do exército lê aquela carta, coloca Urias na frente da batalha, e a Bíblia diz que Urias morre pela mão de Amon, mas pela ação de Davi. Então aí agora ele comete um assassinato. Ele não é só um adúltero. E a Bíblia diz que os dias se passam, e sabe, querido, a Bíblia diz que a Deus ninguém engana, porque de tudo aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Ninguém viu aparentemente o que Davi fez, talvez, mas Deus viu o que Davi fez. E a Bíblia diz que Deus então manda Natã, o profeta, até a casa de Davi, o texto que acabamos de ler, e Natã revela o pecado de Davi. E Natã mostra diante de Davi o pecado dele, e ele se arrepende, e Natã fala: você não vai morrer não, Deus perdoou o teu pecado, mas o filho que nasceu dessa relação vai morrer. E daí Natã faz uma declaração no versículo 14 que me faz tremer pela responsabilidade dessa declaração. Natã diz assim para Davi: todavia, porquanto com este feito, com essa atitude sua, com isso que você acabou de fazer, você deu lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem dele. A tua atitude, está dizendo Natã, fez com que as pessoas blasfemassem do nome de Deus. E por quê? Porque havia uma associação entre Davi e Deus. Eu fui para o dicionário ver o que quer dizer blasfêmia. Blasfêmia é uma palavra proferida que ofende fortemente. Natã está dizendo: a sua atitude fez com que as pessoas ofendessem fortemente o nome de Deus. Quer dizer também insulto, uma expressão capaz de denegrir, de ofender, algo desrespeitoso. Natã estava dizendo: as pessoas estão desrespeitando a Deus, Davi, por sua causa, pelo seu comportamento, Davi, pela sua atitude. As pessoas estão desrespeitando
o nome do Senhor. Sabe, querido, as nossas atitudes podem ter consequências terríveis. E quando eu li esse texto, parece que Deus não é que não esteja preocupado, Ele não dá muito ênfase no tamanho do pecado, Ele dá ênfase no tamanho da consequência. Ele foca que a consequência diz: olha, a sua atitude gerou esse problema. Amados, as nossas atitudes podem trazer consequências terríveis. Nós temos que avaliar as nossas consequências. Davi era um homem conhecido pelo nome de Deus, e eu fico imaginando, né? O reino deveria ter algumas pessoas que gostavam de fofocar. Vocês viram Betseba, a mulher casada, entrando no quarto do rei? Você acha que nem um funcionário falou? E o capitão da guarda, que deve ter dito: sabe Urias que acabou de morrer hoje? Sabe quem deu ordem para matar ele? Foi o servo do Senhor Davi. Imagine isso. Sabe, o reino talvez começou a falar de Davi, e talvez algumas pessoas tenham perguntado assim: mas não é esse um servo do Senhor? Não é isso que dizem de nós quando a gente faz alguma coisa errada? Não é esse que se diz crente? Não é esse que tem um nome ligado ao nome de Jesus? Talvez o reino inteiro comece a falar de Davi, comece a falar do pecado de Davi, e talvez alguém tenha perguntado: como é que pode alguém dizer que Deus trabalha na vida dessa pessoa? Como alguém pode dizer que esse é um servo de Deus com esse tipo de comportamento que ele tem? A Bíblia diz que através de Jesus Cristo que é natural que o escândalo entre, mas ai daquele pelo qual o escândalo vem. Melhor seria amarrar uma pedra no seu pescoço e se lançar no mais profundo mar. O escândalo vem, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Nós às vezes envergonhamos o nome de Deus, igreja. Não com coisas grandes, mas talvez não com um pecado como esse de Davi, mas com coisas pequenas, com comportamento, com palavras, com testemunhos, talvez com dívidas, e a gente envergonha o nome do Senhor, e a gente não entende isso. Quando Natan fala com Davi, Davi fala assim: Davi, você deixou que as pessoas blasfemassem o nome de Deus. Sabe, igreja, Jesus tem emprestado o nome para nós, Jesus tem colocado o nome dele sobre a nossa vida, isso tem uma responsabilidade. Mas às vezes a gente envergonha o nome do Senhor com atitudes. Às vezes a gente é ruim, às vezes a gente faz coisas que um cristão não deve fazer. Às vezes a gente fala coisas que um cristão não deve falar. Às vezes a gente vai em lugares que cristão não deve ir. Às vezes a gente compartilha ou participa de situações que um cristão não deve participar. Mas a gente vai entrando, a gente vai indo, e a gente não imagina que as nossas atitudes vão gerar consequências terríveis, e amanhã talvez nós tenhamos que responder por elas. Mas o que me deixa mais intrigado é que apesar de tudo isso, Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, que ainda assim Deus nos acha agradável. É isso que Paulo diz. Ele diz assim: porque para Deus somos como um bom perfume. Como pode um Deus me sentir agradável, apesar da minha corrupção, apesar do meu pecado, do meu erro, e por nem sempre fazer o que devo fazer, ainda assim, em Cristo, Ele me olha e me acha agradável? Sabe o que é isso? É coisa de pai. Pai é assim, não é, gente? A minha mãe me acha bonito, você acredita nisso? Minha mãe me acha agradável, e ela fala para todo mundo de mim, e ela não vê defeito nenhum em mim. É coisa de pai, é coisa de mãe. Mas escuta o que eu vou te dizer: as palavras de Natan revelam que Deus, apesar de achar-nos agradável, Ele quer que nós testemunhemos
do nome dele, que nós tenhamos uma conduta irrepreensível diante do mundo, porque nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, e Deus espera que nós tenhamos uma conduta diferente. Eu quero compartilhar com você o texto que está no livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1, para que eu possa concluir o pensamento, a mensagem que Deus colocou no meu coração esta manhã. Diz assim Salomão, no livro de Eclesiastes: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Tem outra tradução que eu gosto muito também, que diz assim: assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o valor. Sabe o que o escritor sagrado está dizendo? Que o perfumista, ele às vezes tem todo um trabalho para construir um perfume. Vai lá e pega as plantas, pega as pétalas de rosa, enfim, ele constrói, faz todo aquele trabalho, aquela essência, e ele prepara todo o perfume, e talvez com aquele tacho grande de perfume. Então quando está tudo pronto, ele fala: maravilha, agora eu vou tapar o perfume, e daqui a alguns dias, depois de repousar, o perfume está pronto. Mas nesse meio tempo, uma mosquinha tão pequenininha, ela entra dentro do perfume, e aí ele não vê, e ele fecha o perfume, e ele se afasta por alguns dias, e quando ele volta para ver o perfume, aquele perfume que ele gastou tanto tempo preparando, aquela essência que ele acreditou que ia ficar tão boa, é toda estragada, por causa de uma pequena mosca. Uma pequena mosca, mesmo o perfume sendo grande, uma pequena mosca estraga tudo. Nós somos o bom perfume, mas às vezes tem mosquinhas entrando no nosso perfume. O perfumista trabalha para criar o perfume, mas às vezes tem moscas, e essas moscas são isso: comportamento, pecado, palavras, coisas que estão em nós e estraga tudo que nós somos. Davi tinha uma reputação fantástica, as mulheres fizeram música para ele. Olha, Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Eu não sei se era ritmo de funk, como era, mas havia música para ele. O homem era um sucesso, era um espetáculo, Davi. Mas de repente cai uma mosca no perfume dele, estraga tudo, e agora ele envergonha o nome de Deus. Agora as pessoas começam a blasfemar de Deus por causa dele. Às vezes nós fazemos isso, nós permitimos que moscas pousem em nossas vidas e estraguem tudo. Tem gente tão boa no nosso meio, tem gente tão boa perto de nós, tem gente tão boa na igreja, que tem algo que acaba com a pessoa. Eu conheço uma pessoa que, gente, é uma pessoa que ela arranca a roupa do corpo e te dá. É uma coisa que sim, eu não consigo entender. Sabe, se tem alguém doente, a pessoa está lá dentro do hospital com a outra. Se tem alguém que precisa, olha a pessoa lá, ah, meu Deus do céu, e você olha e fala: meu Deus, essa pessoa é espetacular. Mas ela tem uma mosquinha, ela é bruta, essa pessoa é bruta. E quando, mesmo jeito que ela trata as pessoas, e ela dá tudo, e ela faz tudo que pode, de repente olha lá a espada e enfia no coração dos outros, e tudo aquilo de bom que ela faz, vai tudo por água abaixo. A gente não entende isso, e isso gera em nós um conflito. Sabe por quê? Porque o André faz muitas coisas boas, o André, ele é um trabalhador, ele põe dinheiro e tal, mas algo que ele faz acaba com tudo aquilo. E essas pessoas normalmente elas ficam em conflito. Sabe por quê? Porque elas não se sentem reconhecidas. E elas não são reconhecidas justamente por causa da mosquinha que está nela, e estraga tudo.
Quer ver uma coisa? Aqui, o que nós usamos de exemplo, o perfume. Esse perfume, embora uma mosca tenha caído dentro dele, você tem que concordar comigo, ele continua sendo perfume, sim ou não? Ele é perfume, só que não tem fragrância, só que não tem cheiro. E aí ele se sente perfume e quer ser reconhecido como perfume, mas não tem cheiro de perfume. E não tem cheiro de perfume por causa do comportamento errado que estraga tudo. Às vezes por causa da palavra, às vezes por causa de um conceito, às vezes por um jeito de ser, falta algo, sabe? Aparentemente fica faltando algo na gente, e é disso que Deus fala com o meu coração, é isso que Deus fala à igreja dele. Oh, sedes perfeito, oh, arranca essa mosquinha de você. Deus está dizendo, eu estou preparando uma grande essência, você é uma obra que eu tenho trabalhado há muito tempo, e eu não posso permitir que essa mosquinha atrapalhe todo o meu trabalhar na sua vida. Que o Senhor esta manhã nos mostre quais são as moscas que estão estragando o nosso perfume. Quero encerrar esse programa com oração para a cura. Você que tem uma pessoa aí no seu lar que está precisando de cura, de restauração, Deus tem nos usado nesses últimos dias para orar para os enfermos, muita gente sendo curada. Eu não quero perder essa oportunidade de estar orando para você. Você que está aí diante do televisor, coloque a sua mão aí no televisor, eu vou estar orando para você agora, você vai ser abençoado. Vidas representadas por você vai estar sendo curada nesse momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero ordenar agora que todo mal, todo câncer, todo caroço no seio, todo problema na coluna, todo problema de sinusite, tudo aquilo que está ocasionando dor, ó Pai, nesta vida que está do outro lado da tela agora. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor tem nos usado, eu dou uma palavra de ordem agora, todo mal, em nome de Jesus, saia desta vida agora, saia agora, eu dou uma ordem agora, todo câncer, vai embora agora, em o nome de Jesus, eu declaro a cura, eu declaro a restauração, ó Pai, desta família, deste homem, desta mulher, dessa pessoa que está num leito agora de enfermidade, em nome de Jesus eu digo, levanta agora para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Eu gostaria de fazer um convite para você, nós estamos com 2 endereços, a Comunidade Saúde da Justiça está na Avenida Dom Pedro, número 1145. Estamos também na Avenida Brasil, número 700. Deus tem uma bênção ali para você. Não perca, apareça nas quartas-feiras, às 20 horas. Temos também o culto de louvor nos domingos, às 19 horas. Não perca, se você precisar de oração, está passando aí agora os números de telefone. É só nos ligar, nós estamos à disposição 24 horas por dia. Estamos aqui para te abençoar, em o nome de Jesus. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em